há um desequilíbrio, por exemplo, de financiamento, um desequilíbrio de financiamento do ponto de vista territorial, por exemplo. A gente do Nordeste recebe menos financiamento do que as agências que estão no campo lá na região Sudeste, por exemplo. O Norte, menos ainda. Né? Centro-Oeste tem um grande problema da distância. Então, tudo isso reflete essa questão do lugar, por exemplo, da dificuldade de se fazer ciência no país, né? De se fazer conhecimento, de se produzir conhecimento. Seja bem-vindo, professor Tel, ao famoso falar sobre pós-graduação, que é uma coisa tão importante, que é um caminho, vamos dizer, uma etapa de profissional que muitas pessoas não seguem, muitas pessoas não vão, depois que terminam a graduação, acabam partindo para o mercado de trabalho. E em cima disso, quero saber o seguinte: o que é que te levou a ser pesquisador, ir para a área da ciência, pesquisa? E o que você acha que poderia incentivar as pessoas a ir para essa área? E como você também avalia a sua trajetória até hoje nessa área? Ah, oi, gente, bom dia. Eu sou o professor Theo, né, aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Salvador. O meu processo de formação, ele perpassa, primeiro, que é essa questão do ser professor, né? Eu sou um professor de formação, né? E aí, a minha graduação primeira, ela é em filosofia, né? Sendo que eu vou fazer o mestrado e o doutorado na área de cultura e sociedade, porque justamente, e é engraçado que esse aspecto da relação da universidade e da graduação com o mercado de trabalho, e da minha formação para o retorno para o mestrado e doutorado, eu fiquei aproximadamente 8 anos, porque antes de eu voltar para a universidade, eu era servidor de uma autarquia, né? De uma autarquia de economia mista, que é o SESC, aqui na Bahia. Então eu fiquei afastado da universidade. Logo em seguida eu voltei para fazer um mestrado e dar essa continuidade com o doutorado, que na época eu pesquisei a obra do artista Arthur Bispo do Rosário, né, tanto no mestrado como no doutorado, na área de multidisciplinar em cultura e sociedade, aqui na Universidade Federal da Bahia, né, onde eu fiz a minha formação. E aí o que que ocorre? Logo em seguida, né, eu já parto para um processo de investigação, por exemplo, primeiro dando continuidade, sendo professor dentro da própria universidade, tanto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e logo em seguida eu fiz a minha experiência no Instituto Federal do Mato Grosso, na área de ciência e tecnologia, na disciplina de filosofia da ciência e epistemologia da ciência. E logo em seguida, eu vou partir, por exemplo, para fazer o meu pós-doutorado, retornando aqui para Salvador, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde hoje eu sou professor colaborador, né, em estágio pós-doutorado, vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação. Então, o que é que ocorre? Hoje, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu deixei, o meu objeto de estudo no pós-doutorado, ela está situado no segundo capítulo da minha tese de doutorado, onde eu vou falar da questão da forma, do elemento da forma, mas a minha experiência no Mato Grosso, no Instituto Federal do Mato Grosso, me permitiu, em contato com os alunos da área de tecnologia, a fazer uma certa migração de tema, porque eu passei a estudar no pós-doutorado essa a incidência, por exemplo, da inteligência artificial, né, na configuração ali das produções de conhecimento, né? Então, o que que ocorre? Hoje, dentro do programa de pós-doutorado, do meu programa de pós-doutorado, eu tenho estudado a inteligência artificial, né? Meu foco atualmente, hoje, eu tenho estudado, por exemplo, as redes neurais artificiais, né? Que é algo que tem se configurado como que essas redes neurais, inclusive, foi o tema, por exemplo, do Nobel de Física, era justamente sobre isso, sobre o funcionamento das redes neurais artificiais, como essas novas tecnologias, esses processos de aprendizagem se dão. Então, isso eu tenho me dedicado a isso. Inclusive, ontem eu tinha finalizado um material para encaminhar lá para a universidade, que era justamente sobre o andamento da pesquisa, né? Ou seja, dos vetores que nós estamos trabalhando, né? Que é justamente a dimensão que perpassa os conceitos, né? Que são conceitos ali multidisciplinares nas áreas de nanotecnologia, neurociência, engenharia da computação, filosofia, não é?
Logo em seguida, nós vamos, então, portanto, eu tenho estudado esses vetores e aí eu mandei justamente ontem, justamente as abordagens que nós vamos propor para a próxima disciplina que nós vamos oferecer, que eu vou oferecer, né, no próximo semestre, lá no programa de pós-graduação, e os estudos relacionados a isso, que é pensar justamente tanto os impactos ambientais, quanto a dimensão, por exemplo, dos direito autoral, por exemplo, na inteligência artificial, a dimensão, por exemplo, da memória que está ali presente e essa dimensão estética, porque diz respeito à produção artística, né, que envolve tudo isso. Mas a grande questão atualmente no que eu tenho trazido assim na pós-graduação e que a gente tem pensado para mergulhar sobre isso são as novidades que esses estudos vão trazendo na pós, que é justamente, por exemplo, atualmente eu estou me dedicando a ler um artigo, por exemplo, sobre essa questão, por exemplo, da presença de neurônios humanos desenvolvidos em laboratório em placas de silício para computadores de grandes treinamentos, ou seja, nós estamos já avançando para esse processo, então eu tenho mergulhado sobre esses estudos. Então, isso me mobiliza enquanto pesquisador, por exemplo, que é algo que está muito presente em mim, que é esse caráter investigativo na área da ciência, né, que é uma das características minha, por exemplo, enquanto professor, é justamente esse desdobramento, ou seja, da investigação enquanto relação com conhecimento, que está lá desde a minha formação na filosofia, não é? E que vem perpassando por esse universo e que hoje eu me desdobro dentro desse processo atualmente nesse estágio de pós-doutorado, né, que é justamente onde eu faço a migração de um tema do doutorado para uma investigação que até então se daria um princípio de estilo enquanto forma, mas aí eu passo a investigar um outro objeto dado justamente o contato com os meus alunos da área de ciência e tecnologia. O que é que eu quero responder com isso? Eu quero dizer justamente de que a nossa relação com a pesquisa, que nós que somos professores e pesquisadores, ela se dá também pela provocação que os nossos alunos fazem, né? Não necessariamente um aluno de laboratório de doutorado ou mestrado, que estão lá, por exemplo, numa etapa mais avançada do processo formativo, mas os nossos alunos da tecnologia, do ensino médio mesmo, do ensino básico e fundamental, que nos provoca a fazer isso. Né? Então, isso é muito importante, ou seja, a gente precisa, enquanto professor, enquanto pesquisador, ter essa abertura, mesmo que a gente esteja ali num outro momento da pesquisa, ou seja, da investigação, mas que ela nos permita, por exemplo, a estar vinculado a essa provocação. Ou seja, eu fui provocado pelos meus alunos dos cursos de ciência e tecnologia, né, do ensino tecnológico. Não necessariamente fui um aluno de doutorado ou mestrado, mas fui provocado por um aluno de ensino médio, por exemplo. Então, ou seja, que me desloca e me faz permitir olhar o mundo sob outra perspectiva ali no campo da ciência, por exemplo. E assim, qual a sua avaliação hoje da cultura brasileira em relação à ciência? Porque a gente vive cheio de dogmas e N coisas ao redor da pesquisa em relação à ciência. Como é que você vê isso? Eu penso isso sobre duas questões, assim, duas, eu vou tentar resolver vou tentar responder essa pergunta, Charles, sobre primeiro a questão, por exemplo, é que por muito tempo a ciência e a própria universidade se manteve muito afastado do debate cotidiano, por exemplo, né? Ou seja, de que a gente passa muito de um ambiente muito fechado, que não se sabe o que se debate dentro da universidade ou dentro dos laboratórios, qual é a contribuição que a universidade tem com relação à sociedade. Mas nós temos, por exemplo, o volume de hospitais, por exemplo, hospitais das clínicas, que são hospitais das universidades, que atendem um grande número de população, que são vinculados ao Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Nós temos diversos laboratórios, sejam de fisioterapia, os laboratórios, por exemplo, de direito, de assessoria jurídica, assessoria contábil, não é? Ou seja, dos nossos cursos de extensão. Extensão é quando a universidade ela se abre para a sociedade, né? Porque o que é fazer a universidade? A universidade é feita em um tripé: ensino, pesquisa e extensão, né? Ensino é aquilo comum, as nossas aulas, a produção do conhecimento, a pesquisa, que é esse vetor que a gente estabelece ali para a descoberta dos avanços no campo científico e epistemológico, e a extensão é quando a gente se abre, por exemplo, para a relação com a sociedade, as nossas creches, os nossos cursos de formação inicial,
não é? Os nossos cursos, por exemplo, que atendem a programas e associações. Ou seja, a universidade ela está presente em muitos setores da sociedade. O que que ocorre com isso? A nossa questão, por exemplo, é que a universidade, ao mesmo tempo que ela traz essa participação e ela traz essa abertura, a universidade é uma instituição muito atacada, por exemplo, por setores extremamente ultraconservadores e atrasados da nossa sociedade brasileira, não é? Setores, inclusive, corruptos, né? Que atacam a universidade, atacam os nossos alunos, não é? Por diversas questões, sejam ele, por exemplo, das dissidências de gênero, raciais, né? Ou seja, de classe, né? Nós temos um grande volume de alunos que oriundos das comunidades mais carentes do país, ou seja, sobretudo as universidades que foram feitas a partir do Reúne. Então, o que que ocorre? Nós somos uma instituição extremamente atacada. Então, isso faz com que, por exemplo, se crie uma certa atmosfera de que a universidade ela está distante. Então, pelo contrário, nós estamos presentes. Por exemplo, na pandemia, os nossos alunos lá do Mato Grosso, eles atenderam uma grande demanda da sociedade fazendo álcool, porque lá nós temos, ou seja, para distribuição gratuita no entorno do campus, né, por exemplo. Né? Agora mesmo nós estamos presenciando os alunos das universidades do sul do país criando e desenvolvendo kits para ajudar as pessoas que sofreram com as enchentes do Guaíba no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O que que ocorre? Então, nós somos atravessados por essa grande demanda que é justamente a tentativa de depreciação do conhecimento. Isso não ocorre apenas no Brasil, mas isso ocorre um movimento justamente de tentar, por exemplo, depreciar o conhecimento e depreciar o lugar da ciência, que é muito importante. Né? Nós vimos isso no período da pandemia, né? Por conta das fake news e por conta da má gestão, né, do governo anterior, sobretudo no que diz respeito ao campo da saúde, nós tivemos quase 1 milhão de mortos. Né? É um escândalo, por exemplo, isso, justamente por quê? Porque nós não tínhamos ainda um olhar, por exemplo, que ouvisse a ciência. Né? Então, ou seja, e nós assistimos, e ao mesmo tempo que a gente viveu esse momento trágico, ao mesmo tempo foi o momento em que a ciência estava muito presente na mídia, ou seja, todos nós acompanhamos os processos, sejam eles como foi desenvolvido pela professora Jaqueline, que é daqui da Bahia, uma mulher negra, cientista, fazendo seu doutorado lá na USP, que sequenciou em 48 horas o genoma do DNA do Covid, né? Ou seja, isso é ciência que foi publicizado e saiu no jornal. Ou seja, nós assistimos à rapidez com que os laboratórios desenvolveram a partir de convênios internacionais dos laboratórios, ou seja, e através da engenharia, da computação e da engenharia genética, a rapidez com que se desenvolveu as vacinas. Então, tudo isso é o quê? Tudo isso é um modo de popularização, mas ao mesmo tempo a gente viveu um acentuado é, 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 avalanche de fake news, né? De pessoas tomando remédio que é remédio para animal, de pessoas tomando por. Inclusive, é reforçado pelas figuras de Estado naquele momento. Né? Então, o que que ocorre? Nesse sentido, eu penso que a universidade ela vai viver, por exemplo, essas duas experiências. Se, por um lado, ela tem esse lugar de presença dentro da sociedade, por exemplo, nós vamos ter justamente essa força. Por quê? Porque é na universidade em que a sociedade, é dentro do campo da universidade, e quando eu digo dentro da universidade, quanto instituição de produção do conhecimento, onde também nós vamos possibilitar as diversas expressões seja no campo artístico, no campo literário, no campo das ciências humanas, no campo tecnológico. É o lugar, ou seja, é o lugar do enfrentamento. Com a presença, por exemplo, o que é que nós passamos hoje no que diz respeito à ciência, que é um fator muito importante, por exemplo, que é essa grande questão importante, fundamental dentro do país, que é a política de cotas, por exemplo, que é justamente um tipo de reparação histórica com a população preta e pobre, indígena, né? E as dissidências sexuais, as dissidências territoriais, por exemplo. O que que ocorre? Hoje nós estamos mudando a paisagem da universidade, né? Ou seja, trazendo temas de alta relevância para a sociedade, né, de alunos fazendo propostas de pesquisa que vão dar conta não de algo, por exemplo, que não toque, mas de pensar algo que vá incidir sobre sua comunidade, seu território. Ou seja, dos modos, vamos dar um exemplo, dos modos de conservação,
sobre o saber ancestral de determinada comunidade quilombola, né? Ou seja, de como a preservação de determinadas ervas ali do norte do nosso país, a riqueza da Amazônia. Ou seja, de pensar como a pele de tilápia pode ser fundamental para o transplante em pessoas que sofreram, por exemplo, acidentes com fogo, incêndio, ou seja, aquela coisa, né, de queimado, ou seja, que a pele de tilápia. Onde é que isso é descoberto? Isso é descoberto na universidade, não é? Ou seja, isso são elementos que trazem, ou seja, de pensar a segurança pública, por que essa violência contra a população preta das comunidades, ou seja, pensar esses aspectos é onde? É dentro da própria universidade. E a pós-graduação ela não pode estar desvinculada disso, porque um dos fatores da pós-graduação, inclusive os impactos que ela traz de avaliação, é justamente quando os programas eles estão inseridos dentro do contexto social, né? Por exemplo, que isso que é muito importante. E aí é que eu trago esses dados, por exemplo, no país hoje, nós temos, para você ter uma ideia, nós somos um país extremamente continental e gigante, mas nós temos apenas 4.659 programas registrados lá na Sucupira. Desses 4.659 programas, nós temos 7.105 cursos divididos entre mestrado, doutorado, mestrado profissional e doutorado profissional. Ou seja, é um número extremamente baixo, né, para atender a demanda desse país de quase 230 milhões de habitantes. Sabe quantos alunos de pós-graduação nós temos registrados na plataforma Sucupira? Nós temos apenas 428.598 estudantes. Ou seja, meio milhão de estudantes para um país desse porte. Ou seja, a gente pensa que a gente tem uma quantidade de doutores e mestres no mercado, mas não temos. O que é que nós não temos? Nós não temos capacidade de absorção desse cérebro. Primeiro, que é justamente pela não valorização da ciência, que é a parte em diversos setores da sociedade brasileira, não é? Ou seja, os baixos salários que as instituições privadas de ensino querem pagar aos professores, né? E uma formação de professor ela leva 10 anos, né? Ela leva em torno de 11 anos, é uma formação extremamente cara, né, de investimento. Então nós temos esse problema. Tanto é que, se eu não estou enganado, o próximo ano o governo ele vai implementar um programa, né, de pesquisadores para que os pesquisadores que estão no exterior eles retornem para o país, né? Que eu não me recordo agora, eu não posso falar sobre os dados técnicos sobre isso, que eu não me recordo, mas existe uma proposição desse programa que é justamente isso, para tentar manter os doutores e pesquisadores dentro do próprio país. Então, eu acho que uma das questões que a gente luta justamente para enfrentar isso. E veja só, quando você fala sobre a questão de dogmas, fake news, tudo isso está atrelado a uma certa cultura de atraso também que o Brasil tem, né, em diversos setores, sobretudo os setores ali, vamos assim dizer, dominantes, né, ou seja, que preconizam um certo atraso para esse país. Né? Então, para que isso aconteça, é preciso atacar alguns setores. Eles vão tentar atacar setores. E quais são os setores que eles vão atacar? Os setores das universidades, por exemplo, e da ciência. Então, me parece que a gente, da universidade, a gente enfrenta essa questão e nós enfrentamos com a produção de conhecimento. No período da Covid, a universidade não parou, os professores não pararam. Né? Eu cheguei a dar aula até 11 horas da noite, por exemplo, aula online. Né? Ou seja, de finalizar minha tese de doutorado no período do isolamento, né? Ou seja, nós não paramos, nós encontramos mecanismos para que se mantivesse o funcionamento do processo educacional e formativo dentro do país. Você falou sobre os professores, né? Como é que você vê a atual condição dos mestres e doutores hoje no Brasil, né? Em relação a CNPq, bolsas, investimentos, como é que você está vendo isso hoje? Olha, o investimento, ele é um investimento, por exemplo, o ano passado nós tivemos um reajuste de 40% nas bolsas de mestrado e doutorado, né? E de pós-doutorado, e de iniciação científica. Mas, por exemplo, pensando sobre isso, que ainda existem perdas muito grandes, né? Porque são valores muito baixos.
Porque existem normativas de algumas agências de fomento de que as pessoas que estão com bolsas de pesquisa, elas não podem trabalhar. Então, isso é um problema, na verdade, né? Para os pesquisadores. Mas o que que ocorre diante disso? Eu penso que isso reflete, e quando eu digo isso, isso reflete, é o seguinte: o lugar do professor na sociedade brasileira e o ataque que os professores sofrem dentro da sociedade brasileira reflete o desprezo por essa dimensão do conhecimento e da educação. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que a situação no país, para professor, ela não é uma situação fácil do ponto de vista, por exemplo, tanto do sucateamento que a educação passa, sobretudo a educação básica, média, por exemplo, né? Porque existe essa dinâmica da falta de respeito à figura do professor dentro dessa cultura, né? Nós somos constantemente atacados por diversos setores da sociedade. O que que acontece? No que diz respeito às agências de financiamento, ainda é muito pouco, por exemplo, um financiamento de pesquisa, né? Sobretudo quando ele é direcionado para outras áreas de conhecimento, vamos assim dizer, artes, ciências humanas, né, e letras, são áreas que recebem muito pouco recurso para o desenvolvimento de conhecimento, né? Em comparação com outras áreas de ciência e tecnologia, por exemplo, ou engenharias da computação, essas áreas. Então, ainda há um desequilíbrio, por exemplo, de financiamento, um desequilíbrio de financiamento do ponto de vista territorial, por exemplo. A gente do Nordeste recebe menos financiamento do que as agências que estão no campo, lá na região Sudeste, por exemplo. O Norte, menos ainda. Né? Centro-Oeste tem um grande problema da distância. Então, tudo isso reflete essa questão do lugar, por exemplo, da dificuldade de se fazer ciência no país, né, de se fazer conhecimento, de se produzir conhecimento, não é? Que por mais que a gente tenha programas que estejam ali na tentativa de manter o funcionamento ali da universidade e o funcionamento dessas, de toda da produção de conhecimento, nós vamos ver, por exemplo, um permanente estágio de sucateamento, né? Ontem mesmo, não sei se você acompanhou, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou sem luz, por exemplo. Ou seja, é muito grave isso que acontece, né? Ou seja, isso é muito grave. Isso não é uma coisa que deve ser visto, isso deve ser visto com um olhar muito atento, porque são setores de produção de conhecimento, são lugares de produção de ciências, por exemplo, são lugares onde estão os hospitais, das clínicas, onde tem investigações sobre vacina, sobre doenças, ou seja, tem esse universo. Então passa por essa cultura também meio que do sucateamento, da não valorização dessa figura, né? Eu entrevistei um professor, um data reitor na Universidade Federal Rural, aqui no Rio de Janeiro, e ele falou justamente sobre isso, que eu até comentei sobre a questão da internacionalização das universidades brasileiras. Ele falou que é difícil você fazer hoje, para entrar no ranking mundial, universidades brasileiras, devido à disparidade das situações que cada universidade passa. Você tem uma universidade hoje que tem problema de água, problema de luz, problema disso. Não tem como você comparar com a universidade fora do Brasil, que já isso não existe, está extinto. Exatamente, exatamente. Primeiro que é o modo como as universidades no exterior funcionam, né? Por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, porque diferente da nossa universidade, que é pública, em alguns lugares as universidades não são públicas, né? E aí mascara-se também, por exemplo, o endividamento dos alunos. Por exemplo, se você vai à universidade nos Estados Unidos, por exemplo, eu não conheço, mas eu posso falar, por exemplo, da universidades em Portugal e Paris, por exemplo. São lugares que eu conheço. Então, o que que acontece? É que é justamente isso. Nós não temos como comparar os nossos processos, por exemplo, de produção de conhecimento, com esses grandes centros, com esses lugares onde se tem uma cultura de produção de conhecimento que são da ordem de 200, 300 anos, né? Então, isso faz parte desse processo, né? Se você pensa, por exemplo, como é que nós vamos, por exemplo, pensar o desenvolvimento de conhecimento se nós não temos, por exemplo, nem computador para funcionar? Eu já passei por situações, por exemplo, dando aula que eu precisava escolher se minha sala ia ter ar-condicionado ou se eu ia dar aula com o data show. Eu não podia ter data show e é, é, é,
e o ar-condicionado ao mesmo tempo, porque estava distribuindo para equilibrar, ou seja, dada a precariedade que a gente passa, por exemplo, não é? Por outro lado, o que que ocorre, por exemplo? Que aí é uma crítica também a essa dimensão, né? Por outro lado, a gente vai ver centros universitários privados no país e que tem uma grande estrutura, uma mega estrutura, mas não há produção de conhecimento, né? Então, isso é sintomático também para nós pensarmos, por exemplo, por que que esses grandes centros, esses grandes conglomerados, no próprio país, a gente não precisa nem falar da internacionalização, né, que é algo, a disparidade é muito grande. Mas por que que esses grandes centros privados, desses grupos internacionais, têm megas estruturas de físicas e a produção do conhecimento ela é baixa? Ela não é ranqueada, inclusive, né? Então, por que que isso ocorre? Há uma disparidade, a gente precisa fazer uma crítica a respeito disso, né? Então, a nossa experiência, por exemplo, de ranqueamento internacional, ela é muito difícil, porque, e aí eu concordo, porque é uma disparidade material muito grande, né? De laboratório. Nós não temos laboratórios, por exemplo, que possam, por exemplo, vamos supor, nós não temos laboratórios aqui dentro da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que possa nos permitir, por exemplo, fazer grandes investimentos na área, eu sou vinculado ao curso da comunicação, vinculados a grandes questões, por exemplo, grandes auditórios, grandes estúdios, por exemplo. Por quê? Porque tem essa precariedade do financiamento, por exemplo, né? Mas a gente vai tentando fazer. O curso de cinema é um dos melhores que nós temos, por exemplo, uma das referências no país, mas assim, porque é justamente essa tentativa de fazer com o que tem, né? Então a gente tem essa questão, né, de tentar se virar com o que tem, que é uma marca da nossa cultura, infelizmente, né? E isso atravessa a universidade também, né? Ou seja, isso tá presente dentro da universidade, isso está presente nos hospitais públicos também, né? Ou seja, os enfermeiras e enfermeiras e médicos e médicas, eles se viram com o que podem, por exemplo, dentro desse contexto, e isso está ali presente. Então, isso também diz respeito a essa disparidade no que diz respeito à internacionalização. Nós temos centros, universidades internacionalizadas, mas por diversas outras questões, mas ainda não é algo que se espalha por todo o país, por exemplo. Entendi. Você falou sobre a questão do financiamento e outras coisas importantes, que não tem jeito, a parte financeira acaba entrando em tudo, e você tem alguns também que são direitos que as pessoas têm trabalhistas, né? Fala-se muito hoje sobre a questão do professor na questão da previdência, né? Como é que tá essa discussão da contribuição previdenciária do professor pesquisador? Ó, veja só, existe um debate, por exemplo, sobre essa questão porque quando se é bolsista, por exemplo, a previdência ela precisa ser paga individualmente, né? Quando a gente não, quando a gente é vinculado à universidade, ao servidor público, ela é descontada no nosso contra-cheque. Isso não tem nenhuma, como é que se diz? Já é descontado no contra-cheque. Mas quando se é pesquisador, bolsista, a grande questão é essa, porque ela é feita, de modo individual. Então, há um debate sobre isso. Recentemente, eu vi algo sobre essa discussão de projetos de emenda constitucional, tudo isso, projetos de lei, para que seja vinculado, para que seja feita pelo governo também o cuidado com essa previdência, sobretudo para os pesquisadores, né? Isso é um tema que está em debate, né? Que está em discussão, né? Isso já é presente, tanto esse aspecto quanto no que diz respeito ao aspecto aos direitos trabalhistas, porque é preciso pensar que a pesquisa é um trabalho, né? Então, o pesquisador tem direitos trabalhistas, né? Eu não digo conforme a CLT, mas com base, por exemplo, no sistema da Seguridade Social e também do funcionalismo público, porque a verba ela é pública da universidade e do pagamento das bolsas, né? Elas parte das agências de fomento. Então, ela é pública, é dinheiro público que está ali. Falam questão hoje, a universidade, você fala sobre os alunos, a questão da desigualdade de regiões, né?
se concentra mais no Sudeste, tal, são mais de São Paulo, as coisas assim. A gente fala sobre produtividade em notas, que hoje tudo é avaliado em produtividade de nota na questão do mestrado e doutorado, e assim é designado algumas coisas. E visto isso, você acha que é a solução para que tenha uma igualdade melhor nessa distribuição da pesquisa no Brasil? Também é um tema, Charles, esse é um tema que vem discutindo nas câmaras porque existem as câmaras, né, os grupos de pesquisadores que estão lá, tanto no CNPq quanto na CAPES. E a gente fala muito justamente dessa horizontalidade regional para os programas, por exemplo, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o ano que vem a produtividade ela vai mudar, o ranqueamento, o Qualis vai mudar, né? A avaliação de produção de artigos e livros indexados vai mudar o modo, né? A CAPES está em discussão, o CNPq está em discussão, é uma discussão que está presente aí, mas alguma coisa já saiu na internet, mas vai mudar o modo de avaliação. É justamente isso. Ainda há uma concentração de programas com notas altas, que são as notas 6 e 7, que é chamado programas de excelência, muito concentrado na região sudeste, né? São poucos programas que estão distribuídos pelo país que possuem essas notas. Grande parte dos programas, na maior parte do país, são de nota 4, né? Ou seja, que permite o funcionamento do doutorado, né? Ou seja, ainda há uma disparidade, sim, da área de avaliação, justamente porque pesa muito, e aí tem a ver com a questão de investimento, tem a ver com a questão financeira, de que essa questão financeira ela pesa para os programas que estão distantes. Quando você vai pensar, por exemplo, programas que estão na região norte, que é muito distante, no centro-oeste, ou então os nossos programas aqui no nordeste, por exemplo, que alguns ainda mantêm financiamento, mas é muito pouco. Então, ainda há um desequilíbrio no financiamento, né, dos investimentos que são dados a essa questão do desequilíbrio regional dos programas. Então, há necessidade de equiparar a distribuição do financiamento para que a gente possa alcançar, por exemplo, notas de excelência. Né? Ainda isso é muito presente dentro da distribuição dos programas de pós-graduação. E eu penso que, para mim, é justamente essa redistribuição, essa mudança no modo de avaliação, levando em consideração os caracteres regionais, por exemplo. Para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria de saber o seguinte: qual a mensagem você deixa para o aluno que está saindo agora da universidade, uma decisão entre entre ir para pesquisa ou ir para o mercado de trabalho? Qual mensagem você deixaria para esse aluno hoje? É, é uma dúvida, né? Eu estou com alguns orientandos agora, por exemplo, que estão finalizando a graduação e que estão vivendo justamente essa crise do que fazer, né? Porque o mercado de trabalho ele vem num processo de sucateamento, né? Ou seja, de não investimento e de não pagamento de salários dignos para os trabalhadores, por exemplo, né? Ou seja, esse processo que a gente vem e que está no mundo também, que é essa uberização do trabalho, né? Que isso é a precarização, a perda dos direitos, né? Dos trabalhadores, que é uma questão muito difícil. Então, eu tenho alunos que estão finalizando a graduação agora, né? E estão nessa crise, se permanecem na universidade para fazer pesquisa ou se vão ao mercado de trabalho. Eu penso que as decisões elas sempre precisam ser levadas em conta no contexto, né? Qual o contexto que norteia a expectativa e o projeto de vida de cada pessoa, não é? Eu não vejo como se desvincular isso de um projeto de vida, mesmo em caráter emergencial. Então, o que que ocorre? Eu penso que todas as decisões elas precisam fazer com que a pessoa que tome decisão ela esteja feliz ou então confortável naquela decisão que ela vai tomar. Por quê? Porque ela pode no futuro mudar essa decisão. Nós não somos estáticos, nós somos mudança, nós somos permanência e mudança, ou seja, nós somos dinâmicos. As circunstâncias vão nos moldando ao longo da vida, né? Então, a mensagem que eu deixo, por exemplo, é de que
qualquer mudança, qualquer decisão que possa nortear a sua ação, por exemplo, de que ela seja feita no intuito de que te mantenha confortável na sua escolha, não é? Ou seja, se você vai se manter na universidade, que isso te mantenha confortável, que aquilo possa te favorecer e te promover uma experiência confortável e, digamos, feliz. Você vai ao mercado de trabalho, que os desafios sejam enfrentados no intuito também de que lhe tragam uma certa tranquilidade, um certo conforto, né? Então, é pensar sempre nessa dimensão do contexto e que nenhuma decisão ela é fechada, ela é definitiva e que as decisões elas podem ser alteradas, elas podem mudar, não é? Ou seja, porque nós somos dessa mudança. Então, essa é a mensagem que eu deixo para quem vai assistir, para que isso, enquanto professor, eu deixo justamente isso, né? Dessa dimensão da escolha que lhe deixe confortável, de que não lhe traga, por exemplo, infelicidades, vamos assim dizer, né? A tentativa, pelo menos isso, nesse momento em que a pessoa vai escolher algo, né? Porque é um momento desafiador, que se fecha um ciclo e que vai se abrir outro, né? A crise é justamente isso. A crise ela tá ali nessas mudanças, vamos assim dizer, de paradigmas que vão nortear a nossa vida, por exemplo, né? Isso está na ciência, isso está na nossa vida, na nossa vida afetiva, na nossa vida pessoal, isso está ali presente. Então, essa é a mensagem que eu deixaria. Muito obrigado E eu e que agradeço. sucesso aí. Muitas pesquisas, produções. Estou interessado em saber um pouco sobre a questão do IA, hein? Isso é importante pra caramba. Discussão atual e momento. Vamos conversar, vamos marcar alguma coisa sobre isso. Vamos sim, vamos sim. E você que acabou de assistir agora essa entrevista maravilhosa com o professor Tel, reflita um pouco. Pesquise mais sobre pós-graduação, pesquise um pouco mais sobre os rumos que a vida pode levar pós-universidade. Você, jovem, que está saindo da universidade, pense, reflita, porque é um caminho, é uma saída também para o mercado de trabalho, que com certeza o Brasil tendo mais pesquisadores e mais mestres, mais doutores, nossa sociedade vai se tornar cada vez melhor, mais ampla em relação a debates tão importantes que hoje estamos tendo e que vai se transformar em um mundo melhor para que nossos futuros jovens, hoje vocês jovens, os próximos jovens que virão, terão uma realidade completamente diferente. E nossa nação cada vez maior, para nesses desafios que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, na educação. Um abraço e até o próximo vídeo.